Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos, estamos aqui em mais um programa Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que já viveu os bastidores da TV brasileira, do jornalismo, o Geraldo Canali, e nós convidamos ele, especialmente pelo fato de que não apenas ele é um profissional que tem uma longa experiência sobre a mídia brasileira, bem como também ele também tem interesses acadêmicos, né? Ele, que eu saiba, também é professor, eu não sei se continua sendo, está vinculado à URGS, ou foi Não, professor eu da estou URGS? aposentado agora. Eu fui professor Ah, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, na FABIC, na área uhum, de... Mas uhum, também uhum, na PUC, também fui professor, também tive uhum. uma passagem pela Univates em Lajeado. Tenho, assim, um certo Portanto, envolvimento. também tem uma vida acadêmica, né? E também tem interesses acadêmicos. Também, pelas informações que eu tive, tu tem uma dissertação a respeito sobre, eu não sei exatamente sobre se é a TV ou jornal, mas tem trabalhos acadêmicos. Então, juntando esses dois tipos de experiência, assim, a gente gostaria de saber qual é a tua visão, assim, de como é que tá a situação atual, qual é que seria as tendências, assim, por exemplo, para o futuro da TV. A gente sabe de histórias assim, né? Que, por Sim. exemplo, o rádio já foi condenado à morte, a TV também já foi, o cinema foi condenado à morte pela TV. Parece que a TV também agora está sendo condenada à morte. Será que as coisas são bem assim? É, Eu queria, na hum, verdade, assim, são duas perguntas. São as perguntas gerais, né? As perguntas gerais que a gente pode especificar mais, mas a gente gostaria que tu desse um pouquinho assim, apresentasse a tua trajetória, né? Como jornalista, para o público ter uma ideia assim do teu histórico, para ficar mais claro, né? A uhum, contextualização. tá Mas certo. agradecemos muito a tua presença, né? Muito Oh, obrigado que é pelo isso, teu eu espaço. É, fico é, honrado com o hum, convite aí, então a minha saudação inicial aí ao professor Miralha, ao professor William, ao pessoal de apoio aí, os estudantes que apoiam a produção do programa, e os ouvintes aí, eu estou muito honrado, feliz aqui. Não sei se vou corresponder às expectativas de vocês, em todo hum. caso a gente vai tentando, né? Então você me provoca aí para falar um pouco de mim, digamos assim, né? Hum. Me apresentando um pouco. E eu acho que até cabe falar um pouco dessa minha passagem assim para justificar as, a experiência que tive e na argumentação que eu poderia oferecer aqui para os nossos amigos, né? Uhum. Então, eu começaria dizendo o seguinte, Miralha, William Hum. e nossos amigos. Eu eu tenho hoje um pouco mais de 70 anos, tá, tenho sim uma vivência acadêmica, nem tanto quanto eu planejei ter na minha vida, mas eu tive alguns percalços, assim, algumas adversidades, fui cassado na época da ditadura, depois, enfim, uma história que até podemos voltar aí a essa questão, Uhum. mas o fato de eu ter sido afastado da universidade compulsoriamente, depois voltei. Eu sou o primeiro caso de anistia no país, né? Anistia Olha só. na universidade. Até uma historinha curiosa que posso Uhum. contar para vocês em seguida. Enfim, mas meu projeto acadêmico ficou truncado, né? Ficou interrompido. Eu sempre não é bem verdade, mas a partir já do início da profissão eu passei a ter interesse na academia, na produção acadêmica, na pesquisa, enfim, em descobrir e entender o processo da comunicação
que já à época, eu estou falando aí do início dos anos 70, já estava numa profunda ebulição, entende? Já havia uma grande incógnita, uhum, né? O que, que vai acontecer da mídia? A gente até vai discorrendo aqui no decorrer da nossa conversa, uhum, né, sobre essa questão. Mas, enfim, mas eu tenho essa convivência também com a atividade profissional desde muito cedo. Eu falei que eu estou com 71 para 72 anos, e eu até, a propósito desse convite, eu fiquei pensando, mas, espera aí, quanto tempo eu estou vivendo a comunicação, né? uhum, Eu diria o seguinte, eu tenho desses 70 e poucos, bota aí uns 50 aí de convivência com a comunicação. Por quê? Agora estou afastado, estou aposentado já há uns 10 anos, tanto da universidade quanto da mídia, né? Por uma opção, enfim, depois conversamos sobre isso, mas eu uhum, desde cedo entrei na profissão, de cedo mesmo, né? Quer dizer, como profissional não, eu passei a ter carteira assinada exatamente em maio, junho de 67, ou seja, temos aí então profissionalmente os 40 anos. Eu tinha o quê? Uns 18 para 19 anos, né? uhum, uhum, Logo que entrei na universidade, logo uhum, entrei no curso de jornalismo da PUC, no Rio Grande do Sul. Mas antes disso, eu já furungava, né? Até de criança, uhum, até por circunstâncias familiares. Eu tinha um primo que tinha um jornal na minha cidade, eu sou lagiano, uhum, catarinense. uhum, Tinha um primo que tinha um jornal na cidade e eu já estava lá nas oficinas, já furungava, já. E até nessa idade, mais ou menos dos 11 anos, por aí, até já começava a publicar aí alguma coisa nos jornais da cidade. As coisas meio ingênuos, infantis, mas enfim, era a minha condição da época, né? Mas aí fui para Porto Alegre, para estudar em Porto Alegre, fui para um colégio interno em Porto Alegre, e aí passei a ter um interesse maior nessa questão da comunicação, né? No próprio colégio mesmo, desde cedo, fazendo o jornal mural, o jornalzinho do colégio e me envolvendo com outras questões, mas assim, ó, considere aí uma infância ainda, e eu vou conhecer a televisão ali. Eu sou pré-televisão, há quem diga que eu sou do tempo da televisão muda, né? Que a televisão chega no Brasil uhum, comigo, né? Eu digo que eu ia chegar, a televisão se apresentou. Na verdade, é o seguinte, Chateaubriand, que foi o pioneiro da televisão no Brasil, comprou os equipamentos em fevereiro de 1949, que é o mês que eu nasci, e acabou implantando a televisão no Brasil um ano depois. O prédio já estava sendo construído, a aquisição dos equipamentos foi nessa época, e isso foi lá em São Paulo, mas chegou no Rio Grande do Sul em 1959, dezembro de 59, mais precisamente. E uhum, em fevereiro de 1960, eu já estava em Porto Alegre, e a partir dali, então, comecei a acompanhar muito de perto. Eu tinha um primo rico que tinha televisão, e a televisão era uma coisa caríssima na época, né? E aí eu dava um jeito de passar o domingo na casa do primo rico, fazendeiro lá de Laje, para poder ver a televisão, né? A televisão era uhum, um produto muito caro, era mais caro do que um automóvel, usado o quilômetro da época, né? Então não era para muito uhum, poucos, né? Mas, enfim, eu fui me familiarizando com isso, né? E fui gostando, e fui tendo interesse em me envolver com isso, e fui indo, né? Bom, e aí já antes de ter carteira assinada, já estava furundando nas emissoras de rádio Porto Alegre, já fazia também outras experiências aí na linha da produção impressa. Ou seja, então desses 71 aí eu tenho uns 50. Depois passei por todos, digamos, os veículos de comunicação, e até mais do que isso. Assim, eu passei por jornais. Meu primeiro emprego o formal foi na Zero Hora, em 1900, eu já falei aí, em meados dos anos uhum, 60, uhum, nem era dos Sirotsky ainda, era um jornal muito, eh, muito sem importância, assim, era uhum, muito dedicado à notícia mais policial e tal, mas, uhum, enfim, o grande veículo da época era o Correio do Povo, né, a Folha da Tarde, etc. Mas, enfim, foi por aí que eu comecei. Depois eu me envolvi com outros veículos, trabalhei em revistas, em outros jornais, a revista Manchete,
que teve seu tempo glorioso, lá também nos Uhum. anos 70, por aí. A revista O Cruzeiro, que foi a grande referência da primeira metade do século passado, que era o carro-chefe do grupo Chateaubriand. E para quem não está A revista Manchete, familiarizado, a revista Manchete era uma revista mais visual, né? Que eu me lembro, sim, assim, ela era uma revista grande, inclusive era bonita, né? Com muitas imagens, sim. fotografias. Sim, desculpe te E esse cortar, era um só para. modelo, isso era um dos modelos da época. Veja só, ela teve um momento áureo, né? Não só a Manchete, como outras revistas semanais de informação, porém com a ênfase na informação visual, na fotografia, né? E essa era uma tendência tanto dos Estados Unidos, da Europa também, porque isso se estabelece antes da televisão. É quando a fotografia assume uma qualidade importante e ela traz a informação visual. Ela passa a ser até um tanto mais, nesse tipo de veículo, mais importante do que o próprio texto, né? Então, o que Sim, importava era a qualidade da foto. E é isso, assim, a revista Life, por exemplo, que teve uma história também muito importante. Na Alemanha teve revistas do gênero. E o embrião disso no Brasil foi a revista O Cruzeiro, que, como eu disse, era o carro-chefe do Chateaubriand. O Chateaubriand, para trazer isso um pouco à compreensão da sua importância, o Chateaubriand, eu diria, está para a primeira metade do século XX, ou seja, dos 1900 até 1960, por aí, assim como Roberto Marinho esteve sim. para a mídia brasileira na segunda metade do século XX. Tá? E talvez até com mais poder do que o próprio Roberto Marinho. Até porque ele era muito mais truculento do que o Roberto Marinho. Tem uma biografia fantástica, eu Sim. recomendo como literatura para quem quiser conhecer um pouco da história do Brasil, sobretudo da história da imprensa, não só do Brasil, mas com ênfase na história do Brasil, que é um livro do Fernando Moraes, que é um jornalista da melhor qualidade. Tem um blog que agora está suspenso por ele mesmo, assim, que é o blog O Nocaute, um blog que eu recomendo Sim. bastante, mas está um pouco desativado agora. Mas o Fernando Moraes fez uma biografia antológica do Espetacular, Isso, espetacular. você conhece. Conheço, E por conheço. ali você vê, porque o Chateaubriand é o Né? seguinte, ele era um cara lá do... Dá para a gente conversar um pouquinho sobre essa personalidade? Aí, Uhum. podemos Vai, conversar um claro. pouco, né? Vamos Então, lá. vamos lá. Ó, eu vou tentar sintetizar, mas é importante para quem não conhece entender um pouco, para poder compreender o que está acontecendo na mídia brasileira e o que poderá acontecer Não, daqui para perfeito, diante. perfeito. É. Então, o Chateaubriand era um cara lá do Nordeste, era um classe média lá do Nordeste, era apadrinhado pelo dono do cartório do interior da Paraíba, que acabou indo para o Rio de Janeiro, fazer um curso de Direito lá no Rio de Janeiro, e ali ele se mostrou com muita habilidade como jornalista, e aos poucos ele acaba adquirindo um jornal falido lá no Rio de Janeiro, chamado O Jornal, e por ali prospera muito. Esse jornal passa a ser a semente de um grande império. E o império não só de comunicação. Por ser um império de comunicação, passou a ter interesse em diversas outras áreas. E ele passou a ter um poder político no Brasil, não por acaso a biografia essa escrita pelo Fernando Moraes traz como título O Rei do Brasil. E, de fato, ele tinha, mas através de procedimentos um tanto questionáveis, né, e complicados, como a extorsão, como o constrangimento, enfim, ele acabou, a pressão, a chantagem, ele acabou montando um império que se estendia pelo rádio, era o dono das principais emissoras de rádio do país, a Rede Tupi, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, que teve uma expressão importantíssima no país inteiro, foi dono de revista, foi o pioneiro da televisão no Brasil, foi quem trouxe e inaugurou a primeira televisão no país,
né? E era pecuarista, era dono de laboratório farmacêutico, era representante da Rolls-Royce no Brasil, o cara era dono dos aeroclubes do país, através da chantagem junto a prefeitos e fazendeiros do interior, etc. Ele fazia com que a comunidade se estruturasse para ter um pequeno aeroporto, um aeroclube, né? Para o qual ele vendia o avião, né? E ele não entrava com dinheiro nenhum, mas ele conseguia vender para a comunidade local um avião. E ele se servia dessa estrutura, dessas aeronaves, dessa estrutura pública, digamos assim, para fazer circular os seus veículos de comunicação, né? Para poder fazer chegar a revista O Cruzeiro e diversas outras publicações que ele tinha, inclusive revistas em quadrinhos, fotonovelas, era um fenômeno, né? Bom, e esse cara, então, ele tinha uma importância política, uma pressão política no Brasil, né? Um peso político que fazia estragos aí, né? Getúlio, Juscelino, o próprio João Goulart, e antes, e, enfim, né? E ele era um aliado da proposta do golpe militar no Brasil em 1964. Né? Essas campanhas recheadas, digamos assim, dos fake news da época, né? Acabaram apresentando ao Brasil, né, uma ideia de Deus, né, família, Brasil com a família e a propriedade, alguma coisa assim que eu não me lembro mesmo, mas no movimento. E fez uma campanha. Muito curiosa essa história, fez uma campanha em todos os Família, incautos tradição e brasileiros. propriedade, não é isso? Não era? Não, essa era uma organização, essa era outra coisa, que também foi mais ou menos contemporânea, mas isso provinha de um segmento extremamente conservador na Igreja Sim, Católica. o espírito é o Não, mas mesmo, né? não, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, agora eu me lembro. Isso, exatamente, é verdade. Tem. E é assim, sabe, aquela história, Deus acima de tudo, aquela coisa assim, né? Então, essa Marcha da Família com Deus, veja só o papel da mídia, olha só que não é de agora, é de muito tempo, essa coisa questionável, essa coisa complicada que é o poder da mídia. Pois o Chateaubriand, através dos seus inúmeros veículos de comunicação, inúmeras e potentíssimas emissoras de rádio, das suas revistas em todos os segmentos, etc., esse cara faz uma campanha chamada o seguinte: Dê ouro para o bem do Brasil. Meu amigo Miralha, meu amigo William, meus amigos que estão ouvindo. E não é que as tia tudo e os tios retiravam os seus anéis, as tias retiravam os seus colares, as suas pulseiras, e iam para o centro com muito orgulho, se vestiam nas suas melhores roupas dominicais e de festa, e iam até o centro da cidade, em alguns tonéis, e depositavam todas as suas joias dentro desses tonéis, porque com isso salvariam o Brasil. Veja, foi um movimento importantíssimo. E, claro, iam dessa maneira porque eram registrados com fotos nos jornais. Imagina a cena. Pois muito bem, meu caro. Isso era para salvar o Brasil dos comunistas. Vocês já ouviram falar essa história? Sim. Dos bolivarianos da época, etc. Pois, dos petistas da época, etc. Mas veja só o que é que acontece. E ninguém mais soube onde foi parar esse ouro do bem do Brasil. Uma coisa séria. não foi para o bem do Brasil. Mas esse camarada, isso tudo Ele arrecadou todas as joias e sim, isso é verdade. É bem verdade que ele tinha um lado interessante, né? Quem conhece o MASP em São Paulo, né? Enfim, de alguma maneira precisa dar uma certa um certo desconto, né, nessa arrecadação aí, digamos assim, né? Porque ele foi um colecionador de arte da primeira qualidade. Todo o acervo do MASP em São Paulo, e todo o apoio a Portinari, a grandes figuras da arte brasileira, né, tiveram, de alguma forma, não só da arte brasileira, mas os Modigliani, alguns artistas europeus, alguns da melhor qualidade, estão hoje
em acervos, principalmente do MASP, mas também em outros brasileiros, por conta do quê? De extorsão do Chateaubriand junto aos poderosos. Né? Ele tinha esse lado. Ele se apaixonava por uma obra de arte, pressionava, olha, se você não der, eu vou falar mal de você, assim, etc. E os ricões lá, os ricaços, patrocinava vindo dessas obras. Então tem esse Sim, lado também. deveria ter dossiê de todo mundo, né? Claro, né? Todo esse aparato. É. Então, essa era uma figura. Isso aí é importante por quê? Porque ele era um grande coronel da política no Brasil. Né? Quem fala, e é um lugar comum, se falar da imprensa como quarto poder. Eu não tenho esse tipo de entendimento. Há muito tempo que eu prefiro nominar esta capacidade da imprensa convencional, tradicional, né? Essa prática de extorsão, essa prática de servir-se dos bens públicos, de condicionar a opinião pública, etc. Eu costumo chamar isso não de quarto poder, mas de primeira prepotência. Né? Eu acho que a mídia teve esse papel, tem esse papel, e aí a gente já pode até virar um pouco a página para seguir o que é que eu estou vendo hoje, o que vi mais recentemente, né? Mas, enfim, eu queria deixar registrada essa história do Chateaubriand aí, que é muito curiosa. Enfim, daria para ficar falando aí. Nossa, o livro do Fernando Moraes deve ter o quê? Umas 500 páginas? Você conhece isso, né? E não contou tudo. Né? Seguido se sabe de outras coisas, mas é maravilhoso. Mas, muito bem, o Chateaubriand, ele acabou tendo esse poder até o advento da Globo. Não que a Globo tivesse nascido com o ocaso do Chateaubriand, não. O que era a Globo, o Globo, assim como começa? Era um jornal sem muita expressão do Rio de Janeiro, desde o início do século, né? E começou a se endividar lá pelas tantas, porque, enfim, né? É um ambiente em que a imprensa começa a ter um papel de negócio em si. Depois a gente faz uma observação sobre isso. E o pai do Roberto Marinho, ele tinha até uma rádio popular no Rio de Janeiro, Rádio Globo, né? Uma rádio popular, mas não chegava a competir não tinha a mesma expressão do Jornal do Brasil, outros veículos que eram do Rio de Janeiro, outros veículos centrais. Era um jornal sem muito peso político. Porém, vem o golpe de 64 e o seu Roberto Marinho está pendurado com débitos lá no exterior, nos Estados Unidos, porque ele precisou importar equipamentos, né, até para imprimir revistas em quadrinhos, e não só se endividou com os fornecedores, como se endivida também com os chamados syndicates. Os syndicates eram cooperativas de desenhistas, de quadrinistas. Né? E eu estou falando aí, pessoal, de uma época da revista em quadrinho, dos super-heróis. Estou falando isso, Capitão América, estou falando enfim, dos grandes super-heróis da época, das revistas de cowboy, estou falando aí de Disney também. Né? Então, nesse período todo, a revista em quadrinho tinha uma importância danada, era um produto assim disputadíssimo. Por quê? Assim como as revistas ilustradas, Miralha, né? A revista em quadrinho era referência visual, você não tinha televisão. Tá certo, existia o cinema. Sim, existia o cinema já desde o início do século. Porém, o cinema era aquela coisa, você tinha que ir lá, pagar ingresso, esperar e tal, etc. Não, a revista quadrinhos você pagava, passava na banca, comprava a revista e estamos conversando, vamos lá, né? Bom, então, o peso econômico e a alavancagem que a revista em quadrinho dava nessa disputa midiática, né? Estou falando dos anos 60, 50, por aí, antes da televisão, aliás, as revistas de fotonovelas. Você já ouviu falar nisso? Sim, eu conheci algumas. Era também.
Eu tenho 55, então eu peguei isso. Então chegou a pegar aí essa história toda. Mas veja só, bom, e aí tinha esse papel todo, né? Deixa eu só resgatar aqui um pouco. Então chega o movimento militar de 1964, e um dos primeiros que aderem a esse movimento é o Roberto Marinho. E aderem num interesse bem importante, que é o quê? É de se aliar ao grupo Time Life, né? Que era o principal grupo midiático dos Estados Unidos. Time, uma revista semanal de informações do gênero Veja, etc., que tinha um peso político importantíssimo nos Estados Unidos. Da revista Life, era o mesmo grupo, que é essa revista mais grandona das fotos e tal, que Sim. também tinha esse peso importante na mídia lá. E era um pessoal que chegava e que tinha direitos, né, também, né, e relações na política, e eles trazem, e o Roberto Marinho negocia para apoiar o golpe de 64, que tinha os interesses dos Estados Unidos, como um tempo depois, como nós estamos presenciando, e aí esses interesses trazem um saco de dinheiro para o grupo O Globo, né, no Brasil, e trazem nesse saco de dinheiro toda uma proposta de uma grande rede nacional de televisão que a gente conhece no que deu. Né? Então, mas isso era absolutamente irregular. Era vedado por força, por pressão, inclusive do Chateaubriand e por todo um espírito nacionalista da época, estamos falando de um período de Guerra Fria, era vedado a veículos, a mídia nacional, a mídia brasileira, a presença do capital estrangeiro. Isso era vedado por lei, por lobby do Chateaubriand, mas também de outros interessados na mídia brasileira. Então não podia entrar capital para tudo, mas para a mídia não. Por quê? Porque era uma reserva de mercado para os coronéis midiáticos brasileiros. Eram eles que deveriam continuar operando. E assim ficaram até, digamos, a semana passada. Né? E agora a gente já pode fazer assim, um pulo para essa semana no Brasil. Né? Eu proponho isso. Durante todo esse período, toda a ascensão da Rede Globo, de todo o poder da Rede Globo, nesse ambiente aí que alguns chamam de mediocrático, mas eu prefiro chamar de TV-crático, e mais precisamente de Roberto Marinho-crático, digamos assim, porque as outras mídias passam a orbitar, né, em torno do Grupo Globo. Você entende? E o que está acontecendo hoje, precisamente? Vocês têm notícia da chegada da CNN no Brasil, da ESPN, etc. E aí do El País, o grupo El País, e tudo está chegando agora. E nesse momento, o que se discute? Qual é a proposta? É muito presente, é muito atual a proposta exatamente dos grandes grupos de comunicação, a partir dos grandes grupos de comunicação. Estou falando aí de Globo, Bandeirantes, SBT, dessas grandes corporações, para a abertura do capital, da abertura para o capital estrangeiro nessas grandes corporações nacionais. Então, daquela postura participação do capital estrangeiro na mídia, passa-se hoje a uma busca, e eu diria desesperada, e não há outro termo, para o capital vir a salvar, e não salvará, as grandes corporações mediáticas brasileiras. Agora, só para completar um pouco o raciocínio anterior, assim, então é uma coisa de sobrevivência, uma coisa de sobrevivência mesmo, então, porque estava. Exatamente. Mas veja, quando chega o Grupo Time Life no Brasil, eles vêm não só com um saco de dinheiro, mas eles vêm com um know-how importantíssimo. Todo cara da pesquisa da Globo, que era um panamenho, eu até cheguei a conhecer, não por acaso chamado de El Brujo, ou seja, o bruxo. Era o cara da inteligência da Rede Globo nas pesquisas. Peraí, como é que nós vamos fazer a novela agora?
Como é que nós vamos ou seja, era o cara que tinha ele trabalhava com pesquisa, né, e era um mago, era um mágico nisso, né, competentíssimo. Ele identificava qual era o psicossocial, quer dizer, por onde nós vamos agora, o que é que nós vamos tratar disso, né? Qual é o comportamento desse momento histórico psicológico, né? Escolher o horário de programação, provavelmente, imagino, né? Saber qual é o Também, horário melhor sim, para entre novela, para o isso, claro. telejornal, né? Isso, toda essa estratégia, mas também a questão temática mesmo, de Uhum, conteúdo, né. Ele uhum. ficou muito tempo, fez uma escola, não só para a Globo, mas, enfim, mas principalmente para a Globo, de tal maneira que seus sucessores seguiram também, né, nessa postura de identificar qual é a expectativa, o momento histórico, psicológico, se é a hora do beijo gay, se é a hora Uhum, do comportamento assim, se era a hora uhum, do divórcio antigamente, uhum, entende? E essa postura de vanguarda, digamos assim, né? Do pensamento da Globo, né? Essa postura de vanguarda, né? Neutralizava, glamourizava, né? uhum, Referendava todo o outro lado da Globo, que é esse lado manipulador, que é esse lado uhum, de pautar a questão política, de exercer o poder, né? uhum, De constituir e destituir o poder no Brasil. Né? uhum, Então, essa questão aí até salvo aí alguma outra dúvida, encaminhamento, uhum, até posso discorrer um pouco algumas questões curiosas desse processo que eu presenciei. uhum. Me diga uma coisa, e com respeito a isso, esse poder, daria para dizer que hoje em dia ele é bem menor do que foi na década de 80 e 90, ou a partir do surgimento da Globo, na década de 70, assim, com o Jornal Nacional? Parece que meio que se pulverizou com o aparecimento da É, internet e tal. Isso sim. é um palpite que eu estou colocando, porque eu não sei o quanto, mas parece, né, que eles não têm a mesma penetração que já tiveram, que Aham. era É, extraordinária, né? você questiona, né, se esse ambiente ele se manteve na década de Uhum, 80, uhum, mais ou menos uhum, é isso, se bem entendi, uhum. é isso? E Não, por aí vai. hoje em dia, E hoje? a gente Aham. dá para perceber que eles não têm o mesmo poder, influência que já tiveram, né? A Globo não tem não prova o mesmo impacto que tinha até a É, década de 90, imagino. Deixa só. É um É, palpite meu, só um palpite, realmente eu estou. Não, 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 faz sentido sim. Por aí até que eu estava pretendendo, sem Uhum, abusar um pouco aí, né, uhum, da paciência de você, mas eu estava querendo aprofundar mais aham, essa questão aí dessa segunda metade, até porque isso nos encaminha para a compreensão da condição atual da mídia, né. exatamente, Então perfeito. fica dominada essa questão da primeira metade do século, dominada não, porque muito se Uhum, poderíamos uhum, falar ainda, mas na segunda metade do século XX, estamos falando agora do ambiente, globocrático, digamos assim, uhum, né. Quer dizer, não era só a Globo, não. uhum, Nesse meio tempo, a Tupi, que era a rede Chateaubriand, ainda sobreviveu por algum tempinho, houve até uma tentativa de uma rede católica na época, no espectro aberto também, mas também não deu certo. Houve outras tentativas, outros movimentos, mas também teve, durante todo esse período, aí a TV Bandeirantes, por exemplo, né? Que provinha de um grande sucesso no rádio e que ficou muito uhum, adstrita ali, um tempo depois se tornou nacional, mas uhum, muito no ambiente de São Paulo. Mas já, assim, mais precisamente em 1980, uhum, já tinha um cidadão que atende pelo nome de Edir Macedo, hoje muito complicado lá na Angola, tá? Em Angola. O Edir Macedo já na época já fazia esse esforço para para um templo eletrônico no uhum, país, né? Para essa telecracia, né? Para uma uhum, televisão, né? Começou pelas emissoras de rádio e tal, e ele já fazia um movimento forte no sentido de constituir
uma televisão, né, para o segmento religioso dele, tá. Mas enfim, né, ou seja, já havia ameaça. Veja, em 1980 já começam as ameaças mesmo para tem o Silvio Santos. Silvio Santos é um fenômeno interessante. Uhum. Até a história do Silvio Santos, que eu poderia também ficar aqui um bom tempo discorrendo, mas simplesmente o seguinte: o Silvio Santos era a exceção para comprovar a regra. E não incomodava a Globo, pelo contrário, fazia bem a Globo. O Silvio Santos foi uma coisa extremamente conveniente para a Globo, como a própria Rede Bandeirantes. Quem mais que aparecia? Era SBT, Silvio Santos, já não me lembro, acho que mais nada. Mas, enfim, por que era importante? Para justificar que a Globo não era um monopólio. Vejam, tem o SBT. Vejam, tem a Bandeirantes. Mas o que é que sobrava para a Bandeirantes? O campeonato de vôlei, alguma coisa de jornalismo e tal, uns filmes lá, uns filmes eróticos, e era isso a Bandeirantes. Né? Depois, mais tarde, com esse totem da política nacional, Luciano Huck, tinha lá a feiticeira, como é que é aquela a tiazinha, esses personagens, é o lixo, né, da televisão brasileira. Bom, enfim, e aí, mas o Silvio Santos é o seguinte: o Silvio Santos fazia bem para a Globo, por quê? Porque o Silvio Santos era o patrocinador dele mesmo. Ele tinha o carnê dele ali, que é o seguinte: era o carnê que ele vendia o carnê, né? Ele depois passou a ter outros produtos lá de beleza, não sei, mas era ele o patrocinador. Ele não tinha, algum tempo depois, já na distensão desse ambiente da segunda metade do século XX, ele passa a ter patrocinadores de outros segmentos, indústria automobilística, etc., porque ele dá uma espécie de glamourizada na programação, bota ali um jornalista que tira da Globo, bota não sei o que e tal, mas a fórmula, né, que persiste no produto Silvio Santos é o alto patrocínio aos produtos de beleza, o carnê, o sorteio, o Paraná, né? E também ele, o próprio grande empregado do grupo, ele é empregado dele mesmo, né? Claro, depois passou a ter outros agregados ali nessa história. Mas o Silvio Santos, então, era para justificar que o Brasil não tinha monopólio. Mas olha só o Silvio Santos. Né? E a história é muito mais curiosa, a história do Silvio Santos. Mas o fato é que ele prospera dessa maneira, né? E ele vai se locupletar, vai se servir também do regime militar. Né? Ele se constitui numa rede de televisão a partir de todo o seu puxa-saquismo, do seu peleguismo às Forças Armadas. Né? Ele tinha ali as Forças Armadas, não, aos governos militares. Ele tinha ali um programa chamado Semana do Presidente, mas o grande presidente fez isso, fez aquilo, etc. Mas a história se repete, né? A gente está vendo algumas coisas parecidas com isso hoje em dia, mas lá era muito mais descarado, digamos assim. Pois muito bem, então, a segunda metade do século foi uma prosperidade absoluta, tá? Para esse segmento midiático, não só a televisão principalmente, mas os jornais prosperaram muito. As revistas semanais de informação prosperaram muito também. Né? É que também o seguinte, houve todo um processo nacional de industrialização, né? De concentração urbana, enfim, de renda, né? Que as pessoas passam a consumir a informação, a mídia, né? E aí vai. Só que, assim, em 80 chega o videocassete. Então, aquela coisa que era muito Globo e, eventualissimamente, Silvio Santos nas tardes de domingo, Bandeirantes, eventualmente no esporte, e filmes, etc., isso tudo começa a sofrer ameaças. Então, não é só o seu Edir Macedo, que lá em 80 vai começar. Não, tem a tecnologia também entrando aí. Tá? Tem as transmissões por satélite, tem ali o videocassete, que faz, sim, uma ameaça. Né? E aí vem outras, e vem um processo de pulverização da informação. Logo vem a TV a cabo, né? Com cabo e sem cabo, né? As tecnologias da época, a TV por assinatura. Isso vai distendendo, vão surgindo as outras emissoras. O bispo esse aí começa a ter também o seu espaço.
né? Aí vem outras redezinhas e aí vão se constituindo outras coisas, enfim, aquele monobloco, aquela coisa monolítica da Globo passa a se distender, né? E mais do que isso, é fundamental a gente falar nesse momento do ambiente da propaganda. A uhum, propaganda, que foi o grande financiador dessa mídia, a propaganda glamurosa, dos famosos comerciais que disputavam os festivais na Europa e etc, etc. Isso começa a sair da grande mídia, começa a sair da televisão, porque os pontos de venda, as promoções, ah, e eu não estou falando de internet ainda. Ah, a uhum, internet uhum, vai começar a aparecer lá no final dos anos 80, uhum, por aí, mas sem essa condição de veículo ah, de propaganda. Isso só vai mesmo ocorrer no final do século XX. Né? A uhum, grande marca da ocorrência da internet no Brasil é exatamente ali, 1999, ano 2000, né? uhum, Vocês que acompanham melhor, ali eu já estava assim meio no declínio da minha atividade profissional, mas eu cheguei a trabalhar também com internet. uhum, Mas, enfim, depois podemos falar aí sobre, enfim, o que é uhum, o século XXI, uhum, etc. Mas, enfim, isso aí e era um poder imenso. Né? A Globo, por exemplo, constituía e destituía presidentes da República a seu bel prazer. Né? uhum, O regime militar foi uma constituição e, sobretudo, uma preservação ah, exercida pela Rede Globo, uhum, né? Em torno da qual orbitavam as outras mídias, a grande imprensa, a Veja, a própria, enfim, as outras emissoras, etc. Né? Mas esse poder ele vai ser reduzindo no decorrer a partir dos anos 90, por exemplo. Eu identifico, está na minha dissertação de mestrado, eu trabalho uhum, exatamente com a constituição do poder TVcrático brasileiro, isso é no meu mestrado. No doutorado eu trabalhei com outras coisas. uhum, E eu procuro fazer essa periodização, e eu vejo uma curva, está na moda falar de curva ali, né? Eu vejo uhum, uma curva desse poder TVcrático, né? A partir da. O Chateaubriand não teve um poder telecrático exatamente, porque a televisão dele logo quebrou, enfim. Mas quando a ocorrência da Globo, a Globo nasce no Brasil em 1965, o golpe de 64, ela inaugura em 65, já com muito dinheiro. A história deles diz que chegaram pobre e tal, uhum, etc. Mas não é. Ela chegou até uma CPI, né, no Congresso Nacional que contestava esse acordo do grupo Time Life, né? E a CPI prosperou e condenou a Globo. Né? uhum, uhum, Teve que indenizar a saída do grupo Time Life, etc, etc. Mas essa é outra história. Fato é que a Globo ela exerce esse poder durante o regime militar, depois, na transição, por quê? Porque a crise do petróleo, a insatisfação popular, especialmente lá pelo ABC Paulista, tinha um barbudinho incomodando muito lá e tal uhum, também. Tá? uhum, E aí é o seguinte, a Globo, nesse momento, resolve fazer um movimento, né, que eu trabalho com isso na minha tese de doutorado, que é um processo que eu classifico, uma forma de manipulação que eu rotulo de higienização. A Globo uhum, tem esses movimentos. Ela opera, 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 manipula, 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 né? E lá pelas tantas ela começa a se higienizar. Para quê? Para continuar operando depois. Você uhum, deve saber de alguns movimentos disso. Por exemplo, pedido de desculpa lá pelas tantas. Olha, a gente uhum, apoiou o regime militar. uhum, Agora uhum, mesmo, semana passada, ela agora não sabe muito bem para onde vai, mas de repente ela pede umas desculpinhas assim meio esfarrapadas, tá? Mas em seguida você se higieniza, fala de umas coisas assim que mexem com a indignação popular e tal, nacional, uhum, mas assim é porque ela tem interesse nisso, né? Por exemplo, agora ela está falando muito mal do Bolsonaro, estava até ontem, não sei, porque às vezes uhum, fala bem, às vezes fala mal, mas anteontem, quando eu assisti o Jornal Nacional, fiz esse sacrifício aí,
ela estava falando muito mal do Bolsonaro e, assim, preservando o tal de Moro, né, Uhum, esse uhum, rapaz lá de Maringá. uhum. Mas, assim, então, o que que é? Ela, mas também não falou do PT, não falou mal lá Sim. pelas tantas fez uma mençãozinha, assim, mas nada prejudicial, assim. Ela até andou convidando esses dias o o Lula para Uhum. participar lá de uma entrevista, sei lá. Mas, enfim, esses movimentos, Tem que ter um fazem coringa, né, parte. porque sabe lá como é que é o futuro. Pois é, exatamente isso. Veja só, esses exemplos de higienização, pessoal, eles estão presentes em toda a história da Globo, né. Uhum, Eu até participei de alguns, a própria morte do Tancredo. Mas do Tancredo eu cobri pela Globo, né, era assim, a minha parte nessa cobertura era cobrir o Palácio Jaburu, onde estava o Sarney, né. uhum, O Tancredo já estava agonizante, estava morto, etc, etc. Quer dizer, morto não, mas enfim, hum, né, estava ali já no fim da vida, e a Globo se preparou para um grande espetáculo, né. hum, E eu fiz parte desse grande hum, espetáculo pelo seguinte, porque a Globo precisava se higienizar, ela apoiou o regime militar o que deu. Quando uhum, não deu mais, ela resolveu apoiar a democracia, né. Olha o Tancredo, mas espera aí, democracia mas não tropo, né. Uma democracia que passava lá pelo Sarney, né, que até um pouco antes era o presidente da Arena, do Partido de hum, Sustentação do Regime Militar, criado pelo regime militar, né. Compondo com Tancredo, que era o quê? Um conservador, um hum, político das hum, Minas Gerais, muito habilidoso, etc, etc, que tinha sido primeiro-ministro na época do Jango. Então foi toda uma negociação, mas ali resolveram também não só beatificar, como santificar o Tancredo Neto, não tinha feito nada, na verdade, né, uhum, mas foi um grande santo, né. Eu estava ali, eu cobria o Palácio do Jaburu, então eu estava cobrindo o iminente presidente da república, né. E aí, quando morre o Tancredo, eh eu estou já ali na posse, eu faço a cobertura da subida da rampa, né, uhum, emblemática subida da rampa do corpo do Tancredo, né, que, enfim, vai tomar posse, né, dentro do caixão, e aí a ascensão e a posse do Sarney. E aí esse espetáculo é um espetáculo que a Globo produz. Por exemplo, eu estou lá de plantão, lá em Brasília, e a Globo tinha uma editora de moda, que até tinha um programa na televisão, mas ela vestia os apresentadores da Globo, os repórteres e tal. E a Globo manda ela para Brasília para dar um banho de roupa lá na cerimônia fúnebre do, do do Tancredo. Tancredo. É. E aí leva os repórteres, tira do plantão, tal, para levar para uma loja lá, e aí dá todo um traje completo, preto, com gravata preta, com não sei o quê, sapato e tudo. E eu preocupado com o meu plantão, que eu tinha que estar lá, e aí eu me esqueci, o nome dela é Franco, mas não consigo me lembrar o primeiro nome Hum, dela. Sempre vestia preto também. E aí, tá, e até usei aquela roupa na subida do Tancredo, lá na rampa e tal. Mas quando eu chego no hotel, estava lá a roupa esperando por mim lá e eu: "Mas para que 2? Eu acho que veio enganado". Liguei para elas: "Não, não, não, você tem que ficar com 2 ternos, porque vá que cai ali alguma chuva ali, alguma coisa, você tem que mudar a roupa", entendeu? Então a Globo se é, preocupava com essa questão, né, formal, hum, essa questão do visual, uhum, né, e gastava, torrava um monte de dinheiro nesse hum, negócio, o quê? Para tornar o espetáculo do funeral do uhum, Tancredo, uhum. né. Então, são coisas vividas. Acho que até fiz uma digressão muito grande aqui, meu caro, Não, né, perfeito, mas é um perfeito, pouco sabe, para eu acho que ilustrar essa esclareceu questão. Mas a Globo é o seguinte, aí vai o né, declínio, e vem o hum, declínio da Globo, né, hum, e vem vindo as ameaças. Até porque, veja só, eu falei ali de 1980, final de 80. Ah, tá. E ela vai constituindo e destituindo os presidentes da república, né.
Aí vem o Itamar, e aí vem uma disputa e uma ameaça chamada Leonel de Moura Brizola, antes do Lula, Hum. que era o inimigo mortal da Globo, né? Sim, sim. O Brizola era o inimigo mortal da Globo. Aí cabe até uma análise, quem era o Brizola, né? Uhum, Essa história de uhum, comunista, de não sei. Não, o uhum, Brizola era um fazendeiro, era um pobretão, né? uhum, Nasceu pobre e casou com uma mulher rica. Casualmente, a mulher daquele que ia ser presidente da República, ele defendeu, que é o João Goulart. uhum, Né? Então, ele ficou um cara rico, uhum, né? Mas preservou os seus convencimentos, as suas convicções, digamos, políticas, né? E propunha a reforma agrária em terras do Estado. É bom que se diga isso, não era uhum, expropriação também. E uhum, ele buscava também a proteção da questão nacional, do petróleo, enfim, ele era um nacionalista. E isso por todas as razões, e muitas outras que a gente não chegou a dizer, mas por toda essa identidade da Globo com os interesses, como ele dizia, dos uhum, interesses internacionais, constituiu-se no Brizola esse inimigo da pátria, uhum, né? E aí uhum. foi. E o Brizola, eis que se apresentava como o grande candidato em 1900, aí eu estou falando na chegada do Collor, em 1988, 89, Uhum. né? Sim, as coisas dos Marajá também, aquilo virou um espetáculo, né, a caça Uma aos coisa que Marajá. quase ninguém sabe, essa Uhum, também é uma história muito interessante. Veja só, quem é o Collor? O Collor era um jovem, filho do concessionário da Globo em Alagoas, tá? O Arnon de Mello, uhum, tá? De uma elite, aspas, não gosto desse termo, mas enfim, lá, coronel lá das Alagoas. E que é esse cara? Esse cara, por ser o concessionário da Globo, né, ele manda o filho, que é da mesma idade dos filhos do Roberto Marinho, de alguns deles lá, para estudar no Rio de Janeiro. Fazia a grande burguesia lá do Nordeste e alhures. E ele vai lá e tem como tutor, o tutor de Fernando Collor de Mello no Rio de Janeiro, aquele que vai cuidar, por recomendação do pai dele ao seu amigo e correligionário Roberto Marinho, e vai cuidar de quem? Do Fernando Collor de Mello. Então ele uhum. se cria, ele tem toda uma. Ele é tutelado pelo Roberto Marinho durante a sua formação no curso de Direito no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele se aproxima de uma socialite, uma burguesona, tá? Uma família tradicional do Rio de Janeiro, da convivência lá do clã dos Marinho, que eu não me lembro o nome agora, mas enfim, é com ela que ele se apaixona perdidamente, né? E volta já formado para as Alagoas. E quem é que é o padrinho de casamento, meu caro? O padrinho de Hum. casamento do Collor é o Roberto Marinho, que, como bom padrinho, essa história é real, gente, essa história é Nossa, real, tá? impressionante, pô. É que a mídia não fala É. dela, então ela não se conta, ela não se mostra, tá? Então, o Roberto Marinho vai às Alagoas como padrinho e leva um presente, claro, na altura, afinal de contas, Uhum, né? Estamos falando ali logo ainda no regime militar, nos anos 80, eu não sei precisar nesse momento a data, mas era uma época em que as capitais, estâncias hidrominerais, cidades de fronteira, eram consideradas áreas de segurança nacional. E que, portanto, o prefeito era indicado pelo regime militar. E quem é que apadrinha a indicação de Fernando Collor de Mello para a prefeitura de Maceió? Ele, né? O Deus, o Roberto Marinho. Né? uhum. Então, Roberto Marinho nomeia, e esse é o presente de casamento para o seu afilhado, que é a prefeitura. Uma vez instalado, agora observa só, uma vez prefeito de Maceió, com toda a estrutura da Globo em Maceió, com seu jornal próprio, sua rádio, né? E a Nossa. afiliada da Rede Globo, ele rapidamente se constitui, aí agora já pelo voto direto, o governador das Alagoas. E enquanto governador das Alagoas, bonito, jovem, piloto de Uhum, jet ski, uhum, surfista, sei lá o quê, tá?
ele faz lá todo um discurso de ser o grande caçador do servidor público que não trabalha, que não sei o quê, que ganha um dinheirão, o tal de caçador dos marajás. O que é que a Globo Aham. faz? Ela leva para a dramaturgia do seu conteúdo, da sua programação, a figura do rei, né? Do salvador da pátria, Uhum. enfim, a Globo Uhum. constitui o Roberto, o Fernando Collor de Mello, Uhum. como o salvador da pátria. Isso está Sim, na sim, dramaturgia da Globo. sim, Não só na sim, dramaturgia, como está no noticiário do Jornal sim. Nacional, né, o tempo inteiro. E aí vem a eleição de 1989, é isso? É. Isso, E aí 89. vem um outro barbudinho incomodando, aí estava o Brizola também, mas aí o Hum, barbudinho já estava mais saliente, né, hum. e aí vem a famosa eleição em que a Globo decide. Edita. Não só edita, É, essa tá. é uma história, ela edita, ela faz todo um trabalho pós, mas ela faz um trabalho pré também que quase ninguém sabe. Hum, Mas isso é real, está hum, confessado isso pelo hum, grande diretor da Globo na época, que era o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, né, que era o uhum, todo-poderoso da Globo na época, que ele, por iniciativa dele, da direção da Globo, dá todo um tratamento para o Collor, inclusive enche de pastinha ali a mesinha dele. sim, Nas costas sim. não tinha nada, para intimidar, Aham, né? aham, E faz outras, a questão da maquiagem, a questão da hum, luz, tudo isso é antes, meu caro, né? uhum, Depois ela vai fazer o trabalho sujo depois, ou seja, uhum, vai editar da melhor maneira e vai carregar, assim, nos noticiários da Globo, desde o Bom Dia até outros mais, vai carregar o prestígio do Collor e deu no que deu. Não, mas além uhum, disso vem as fake news, né? A filha do Lula, a não sei o que, do Lula, uhum, dele, ou seja, vão fazendo. A história da fake news é antiga, meu cara, não é de agora. uhum. Né? Eu Sim, mesmo sim. presenciei muito isso. Então é o seguinte, aí ela constitui o Collor. Mas o mais interessante, não sei se me alongo muito, mas não posso deixar de Hum, terminar o final dessa história, hum, que é mais emocionante do que o próprio começo. O final da história Collor é o seguinte: Collor, jovem, bonito, piloto de jet ski, etc., né, chega à presidência da República e faz a seguinte avaliação: Roberto Marinho pode vir a faltar, né, já estava lá depois hum, dos seus 80. E os filhos que eu conheço bem, porque convivi com eles, não são lá essas coisas em termos de gestão. Né? E eu posso agora, não tem o estatuto da reeleição, né? E hum, eu posso então ser o futuro Roberto Marinho do século XXI. Essa é a avaliação do Collor. O Collor quer, imagina, eu vou terminar o meu mandato em 4 anos, depois eu vou fazer o quê? Não tem reeleição. Hã? O Roberto Marinho, né, vem a faltar, acho que é aí que ele errou, porque demorou depois para morrer o Roberto Marinho. Hã? Roberto, o Collor de Mello vai tentar constituir uma grande rede nacional de mídia. Ele começa a costurar essa grande rede nacional de mídia, através também de algumas chantagens, através do seu assessor lá, ou como é que depois vem a ser suicidado ou assassinado, sei lá, né, o PC Farias. Ele vai constituindo, ele vai comprar um grupo de comunicação em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, seja de rádio, de revista, de TV, e chega na TV Manchete, que devia, porque a mídia nunca paga imposto, né? É muito difícil, né? INSS, Previdência, essas coisas são muito protegidas. Mas ele resolveu cobrar, né? E ao cobrar, a Manchete não teve capacidade de honrar e ele acaba, através dos seus. Através, enfim, de pessoas do seu grupo, ele acaba passando a controlar a Rede Manchete. A Rede Manchete teve hum, um papel importante, eu até estava passando batido aqui, porque são tantas hum, coisas, afinal de contas, mas a Rede Manchete vai se constituir, e você que tem 55 anos, Miralha, e as pessoas dessa uhum, época,
que eram apaixonados pela Xuxa, né? Hum. Né? Tô brincando. Mas, na verdade, é o seguinte, ele assume a Rede Manchete, começa a fazer... Ele assume, não, antes a Manchete já tinha feito algum estrago na Globo, já tinha feito algumas ameaças na Globo. E a Manchete, e esse grupo do Collor, esse novo grupo, que não estava apresentado que era dele, mas era ele que estava constituindo, para superar a Globo no final do mandato dele, após a saída dele do governo. E ele vai fazer o quê? Ele vai se aliar com o ultra mega concorrente da Globo no mercado internacional, que é um mexicano de nome Emílio Azcárraga, né? Dono da Televisa no México, mas não só dono da Televisa no México. Esse cara, ele controlava à época toda a televisão em língua espanhola na América, inclusive nos Estados Unidos, na América do Sul e América do Norte, quase toda a programação. Ele era o grande concorrente internacional do Roberto Marinho no mercado de novelas e dramaturgia, né? E ele não tinha espaço no Brasil. Sobrava o quê? O Silvio Santos para botar as novelas mexicanas dele. Né? E o grande concorrente dele no mercado internacional e tinha o Chaves também, né? Que se aposentou agora. Bom, mas, enfim, o que voltamos e o que interessa é que o Collor faz esse movimento, se aproxima desse grande empresário mexicano de mídia, concorrente do Roberto Marinho, tudo de uma forma bastante sigilosa, né? Mas traça ali o início de uma negociação para trazer, inclusive para o Brasil, naquele momento, e justamente para Brasília, a sede dos Jogos Olímpicos Mundiais do ano 2000, do emblemático ano 2000. Por quê? Porque esse Emílio Azcárraga era dono dos estádios do México, foi o patrocinador da Copa de 70 no México. Ele resolveu os problemas da FIFA quando a Colômbia não pôde honrar lá também uma Copa do Mundo. Ele era o dono dos estádios e, como tinha esse poder nos países hispânicos, ele era dono dos votos do Comitê Olímpico Internacional, de grande parte dos votos do Comitê Olímpico Internacional. Então, o Collor vai fazer esse movimento em direção à Televisa, né, ao Azcárraga, acenando com ele a formação de uma rede nacional de televisão, ao mesmo tempo já costurando a candidatura de Brasília para o ano 2000, e a Rede Manchete, aí você vai lembrar, assume um bordão chamando o seguinte: a Rede Manchete, a televisão do ano 2000. Lembra disso, Miralha? Você já era nascido. Sim, lembro. Mas, lembro, enfim, sim. Tá? Então, é assim, através da Manchete ele começa essa negociação e está no governo. E aí estabelece uma grande crise entre Roberto Marinho e Fernando Collor de Mello. É uma tremenda traição, né? E nesse momento eu estava na Globo, eu fazia o Bom Dia Brasil em Brasília nesse momento, e o que eu estou falando aqui, eu tinha as orientações. O Roberto Marinho é quem pautava o Bom Dia Brasil. Ele era o pauteiro, o cara que diz, olha, precisamos entrevistar o fulano. E o Bom Dia Brasil era feito em Brasília. E eu fiz, durante vários momentos, eu fiz o Bom Dia Brasil porque eu era o substituto. Né? A minha base era Porto Alegre, mas eu circulava muito. Assim, a Globo me chamava para diversas coisas, aqui fora do Brasil também. Então, veja, essa é a política, a entranhada, né? Embrenhada e tal. E aí, claro, o Collor tentou, eu estava em Barcelona, em 1992, quando seria lançada a campanha dos Jogos Olímpicos de Brasília, no emblemático ano 2000, né? No Estádio Futuro e tal, etc. E o Roberto Marinho foi em pessoa, foi quando eu conheci pessoalmente o Roberto Marinho, foi em pessoa, foi para ele pessoalmente, foi pessoalmente para Barcelona, para comandar uma operação desmonte do Roberto. Tinha todas as denúncias aqui, sim, mas o que foi decisivo foi assim, até eu fui chamado lá, na época, depois que o Roberto Marinho foi lá, fez uma reunião, fui chamado, me chamaram de gaúcho, nem gaúcho sou, mas me chamavam assim, olha, você tem que ir para Sevilha cobrir da melhor forma
entenda o recado, né? Uhum. A presença do Collor em Sevilha na inauguração do estande brasileiro na Exposição Mundial de Sevilha. E o que era a melhor forma? É que já estava construído ali uma manifestação, sabe, junho de 2013, né? Uhum. Uma Uhum. manifestação contra o Collor, patrocinada ali para, né? E a Uhum. manchete do Jornal Nacional naquele dia foi o seguinte: até em Sevilha, Collor é vaiado. Até então, até aquele preciso Uhum. momento, o Collor era blindado pela Globo, Uhum. Uhum. entende? Estou falando aqui algumas coisinhas meio inéditas aí, até Sim, aparece não, um pouco na minha nossa, dissertação universitária não, aí, hã, que né. Então são canalha, olha algumas só, das histórias aí, nossa, isso mas a gente ainda não falou trouxe de futuro, depois se quiser é. a gente dá uma faladinha. Na verdade, assim, ó, nós temos, já acho até nós estouramos o tempo. Não, Poderia, podemos. em 5 minutos ou 10 minutos, dar o teu palpite, assim como tu disse, né? Não temos bola de cristal, mas qual é que é, o que que tu acha, assim, qual é que é o destino da TV, por exemplo? Tá, vamos lá então, Hum, vamos lá. é, Veja só, para a gente dar uma faladinha nisso, eu sempre é, gosto de tocar na questão hum, histórica, porque isso nos ajuda a hum. compreender. Mas Nossa, a não, gente tem torço o uma. seguinte, Hum, até a entrada do século XIX, nós temos a velha imprensa, o papel, uhum, né, que uhum, fez seus estragos, que teve suas histórias, que tem todo um contexto histórico interessante, curioso. Eu, por exemplo, conheço a história um pouco do Diário Popular de Pelotas, que ele é bastante exemplar, não no hum, sentido, digamos assim, hum, no sentido de exemplo mesmo do que estava hum, acontecendo nessa virada. hum, Mas, em século uhum, XIX, papel que vem desde Gutenberg, no século XVI, etc., uhum, com algumas revoluçõezinhas ou revoluçõezonas e tal, né? Por exemplo, Lutero, etc., né? Todo esse processo da mídia impressa, nesses 300, deixa eu ver, século XV, metade do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, esses 400 anos. Não houve nenhuma grandíssima hum, transformação na uhum, imprensa, na história da imprensa, até a chegada do século XX. Quando uhum, chega o século XX, vem com tudo, né? Aí vem com cinema, com rádio, com televisão, é porque o ambiente econômico, também se transforma, o processo de concentração urbana e o ambiente tecnológico também se transforma. A televisão é resultado, como o rádio foi também, o resultado de todas as tecnologias do watts, da potência, uhum, da energia elétrica, do uhum, ohms, do hertz, das uhum, frequências artesianas, etc., etc., que se constituem, maturam para uma nova tecnologia, que foi o rádio. Né? Mas para essa tecnologia concorreram diversas outras, né? Desde, enfim. Né? A televisão é o mesmo processo. Ela herda também a tecnologia do rádio, incorpora a fotografia, o cinema, etc., e vai se constituir também numa nova tecnologia, que é a tecnologia do século XX. A televisão é um produto em si, um produto do século XX, e eu diria só do século XX. Não que vá uhum, morrer, não é uhum, bem isso, mas ela perde uhum. completamente a sua hegemonia, respondendo a tua pergunta. Sim, Assim sim. como, por exemplo, o teatro não morreu. Teatro Uhum, é, né, na antiguidade, e até hoje tem teatro, né. uhum, O jornal, por exemplo, já é um pouco mais discutível, mas está perdendo a sua pelo menos a sua expressão de poder, a sua expressão uhum. política, né, e econômica, né. Isso aí a gente podia ficar falando várias horas. Mas o que que vem então? Vem a televisão, que vem a gente discorreu sobre todas essas questões, que exerceu o poder, que O não sei rádio o quê. parece estabilizado, né? O rádio. Porque parece que o rádio sempre O tem aquela coisa de tu ouvir no carro, né? Não precisar é, de ter não, imagem. isso, tem. Hum, Mas o rádio, sabe o que é que acontece, Mira? hum, O rádio, ele é muito pulverizado, sempre foi muito pulverizado. uhum, São uhum. muitas as emissoras de rádio, Sim, em sim, diversos sim. segmentos isso sempre Uhum, aconteceu. Então ele é o uhum, primo pobre, a publicidade uhum, no rádio é muito baixa, etc., uhum, entende? Tá? uhum, Então, é importante ter, no mix, né, de uma uhum, corporação de mídia, é importantíssimo ter no rádio, né? É um fator uhum. de prestígio, né, ter Sim, o sim. rádio, Mais pelo como é prestígio, também ter né? o jornal. O jornal, É. apesar de, né, de estar cada vez mais obsoleto, serve lá, até as bancas de jornais estão terminando, mas enfim, ainda estão Hum. vendendo pacotes de jornais para botar lá para os cachorros, para os gatos, mas enfim. Tá? Mas enfim, mas que vai desaparecer? Talvez não. Assim, acho que, não sei, tem ainda, não sei. Mas o que que interessa agora? Interessa agora o seguinte: essa revolução.
Se houve uma revolução na entrada do século XX, sim, eu reconheço, acho que sim, houve de fato, né? É quando os jornais, por exemplo, meu caro, tentando abreviar, até a entrada do século XX, você assinava um jornal porque você concordava com aquelas ideias. Porque ao fazer a assinatura, você endossava aquelas ideias. Porque você buscava naqueles jornais os elementos para fazer o debate político no seu meio. Né? As informações, os elementos, as argumentações, né? Para fazer. Isso era o jornal até a entrada do século XX. Na entrada do século XX, por todos os processos revolucionários da indústria, das transmissões, etc., você deixou de endossar as ideias e passou a consumir a informação do jornal. Não deixa de exercer o papel. Mas naquele momento você já não está mais assinando as ideias. Eu não Você sabia está dessa diferença. Isso é o cheque que vai Uhum, te assegurar que aquele jornal vai chegar na sua casa na manhã seguinte. Entende? uhum, Esse é o fator de assinatura. É uma relação, uhum, sobretudo, econômica, comercial, ela não é exatamente uma relação política, ainda que você uhum, assina o jornal, você paga a assinatura, ele vende uma assinatura, né? Também com esse espírito de você se identificar e uhum, você, enfim, levantar os seus argumentos, etc. Bom, mas é o uhum, seguinte, tudo isso é passado. Tá? uhum, Chega no final do século XIX, com todas essas ameaças sobre as quais a gente já fez alguns comentários, e muitas outras, né? A verdade é que também há ainda os grupos nacionais, a mídia é de grupos nacionais e ainda está imune à entrada do capital internacional, né? Mas já entra, de alguma forma, o capital internacional através das transmissões por satélite, através de não sei o quê. As ameaças já estão ficando cada vez mais incontroláveis. Né? Mas a uhum, internet é que vai sacramentar essa questão. Mas veja, uhum, até aí, os grandes grupos internacionais estavam também muito dispostos a se capitalizar, né? A se equipar para, vejam só, uhum, né, a avaliação dos grandes grupos nacionais, e essa é a realidade. Né? Vamos enfrentar essas corporações estrangeiras. Vamos uhum, nos equipar. E a Globo faz uma grande indústria de conteúdos, cria o Projac, e as grandes empresas de papel, de jornalísticas de papel, compram grandes gráficas, e etc, etc, e buscam um monte de dinheiro no BNDES. E vem a virada do século e chega a internet muito mais impactante do que aquilo que eles haviam imaginado. sim, E sim, vejam só, na chegada, não precisou mais do que 10 anos e mostrou-se o equívoco dos grandes investimentos e na tese da preservação da condição da reserva de mercado, da condição genuinamente nacional da imprensa brasileira. E aí o seguinte, não tem mais como segurar. E aí vão fazer o quê? Vão bater na porta do quê? Do uhum, governo, né? E o Lula vai abrir por 2 vezes lá as comportas, né, os cofres, né, e vai socorrer a Globo, que já estava em crise naquela época, e socorre a uhum, Globo. E a Globo uhum, faz toda uma reformulação, começa a economizar, não sei o que e tal, mas não deu certo, porque é o seguinte, veio agora, tá, e aí o capital é muito mais avassalador, a uhum, circunstância tecnológica, estratégica, geoestratégica é muito mais avassaladora. Né? E o resultado disso é que agora, com a pandemia, mas antes da pandemia, com o desastre econômico do atual governo, que não é só por causa da pandemia, a pandemia apenas agrava, né? Com a evasão do grande patrocinador, né, da uhum, mídia nacional, fora governo, o grande patrocinador que é a propaganda, ela foge da mídia convencional. Ela vai para o ponto de venda, ela vai para a promoção, o encarte do jornal, sabe aquele cartão? uhum, Desencarta o jornal. Tá? E vai uhum, perdendo a receita, porque não é mais uma assinatura que paga, não dá conta disso. Tá? A uhum, TV por assinatura também vai para o brejo. Tá? E esses grupos, meu caro, para encerrar essa história, uhum, não é exagero. A Globo
ela está num processo de redução de custo absoluto. Agora, esse Uhum. mês mesmo, agora, entende? A novela já faz tempo que não produz, É tá? visível, né, até É, visível, a gente vê. não, faz tempo. Mas não é só isso, tá aí o Uhum. Bonner, os anúncios que chegaram ontem, que o Bonner tá saindo, que o Faustão está saindo, que não renova. Assim, não tem Olimpíada, que estava prevista para agora, não tem mais, que é uma grande fonte de receita. Sim. Campeonatos de futebol, Fórmula 1, que ainda está, mas está pelas tabelas, tá? A Copa do Mundo. A Globo Uhum. está, ou esteve, pelo menos até dia 31 passado, inadimplente no pagamento do contrato para a transmissão da Copa de 2022 e 2026. Nossa, Entende? Então é o coisa seguinte, nossa. quebrada. Tá? E aí é o Uhum. seguinte, está se socorrendo. Então, até os movimentos da Globo precisam ser entendidos assim: peraí, vão apoiar o Bolsonaro ou vão apoiar o Moro? E será Uhum. que não é uma chantagem que estão fazendo com o Bolsonaro? Ainda Uhum. ontem, o ministro Frias, esse que é ligado ao Silvio Santos, estava conversando com a Globo para tentar lá fazer um meio de campo lá com a Globo e tal, etc, etc. Então, esses movimentos dá para perceber. Agora que está quebrado, tá. Para encerrar, você Uhum. pega daqui a pouco o Jornal Nacional, né? Ou novela das 8, sei lá, dá uma olhadinha no intervalo comercial. Uhum. Vê o que que tem. Tirando aqui os supermercados daqui de oferta, que paga muito Uhum. pouco isso, porque Uhum. é uma publicidade do varejo, é uma publicidade bem mais barata. Tirando isso, você vai ver o quê? Propaganda da própria Globo, chamadas de programação. Você não tem mais Uhum. patrocinador, entende? Exatamente, é E verdade, é deve verdade. um monte, tá? A gente podia ficar falando umas 3 horas, mas eu acho que eu já enchi o Nossa, saco. não. Não, Geraldo Canalha, a tua entrevista foi um Ah, presente para o nosso programa. Nossa, muito estou à obrigado mesmo. Foi disposição aí. muito, muito esclarecedor. Só temos a te Eu fui agradecer. professor durante um bom tempo, depois voltei, até nem contei essa história, mas fui cassado e Hum, tal, etc. Depois uhum, voltei, etc, para a universidade, sempre tive muito gosto, trabalhava na URGS e tal. Trabalhei com história da imprensa, trabalhei com, enfim, diversas outras disciplinas. Mas meus alunos diziam assim, hã, uma hã. vez eu flagrei 2 alunas minhas na cantina da escola, assim, na fila do cafezinho, e eu uma comentando com a outra, recém-saídas da minha aula: Hum. "É, o Canal não é um grande professor, mas ele tem boas histórias". Aí eu disse: "Pô, legal, professor, legal, minhas alunas, todo mundo passou, etc". Mas é isso, Carlos Miralha, Ah, William. muito. Só temos a agradecer. Sabe, uma coisa que eu Convite. gostaria de discutir, Canários, no futuro, Aham, se tiver tempo, sim. ver assim, qual é o papel agora da web para o jornalismo, né? Como é que o jornalismo está se É, articulando dentro da internet? Porque as coisas também é, parece que as notícias se pulverizaram na internet, tem muita coisa sim. das fake news, então É, está é. tudo muito confuso, né? Não, não, sim, Os está confuso. jornalistas parece que eles perderam prestígio nos últimos tempos. Pois é, veja É, só, é. não sei se dá para afirmar assim, Hum, Miralha, né. hum, Agora que é, assim, muito nebuloso, como de fato, assim, houve movimentos na própria hum, história da empresa, o que é que vai acontecer agora com a televisão? Mas hum, isso vai acabar, o televisão vai acabar com o rádio. Na hum, verdade, as mídias não acabam, elas perdem a sua hegemonia. Eu citei o uhum. teatro. O teatro não acabou, apesar de toda a Sim, sim. tecnologia da televisão, do não sei o quê, não acaba. O jornal, não sei, essa mídia papel é mais complicada pelo A, seu te- a custo. TV, a TV ia acabar com o cinema, e não acabou, né? Com o cinema, sempre se veio com essa Não, conversa, né? uma coisa é a TV, outra coisa é a tela, né. Exatamente. Vamos ver, mas assim, tanto a tela quanto a TV pode acabar, mas também a tela pode sobreviver e a Uhum. TV não, e vice-versa. Aí Sim, tem toda uma questão sim, tecnológica em sim. ebulição, tem a dispensa da tela, eh tem da projeção, tem uma série de discussões tecnológicas, políticas também, a questão da fake news, né. Uhum, Fake news é um tema uhum, interessantíssimo, uhum, né, que eu uhum. acho que a gente podia, na medida do interesse de vocês, também Ah, fazer aí não, algumas na medida do teu tempo, considerações quando aí. tiver É. disponibilidade, nós vamos te incomodar Mas tudo mais bem. uma Ó, vez. história que não falta, história É, e palpite para o futuro não falta. As histórias que não chegamos a falar dos incêndios nas televisões, os incêndios que são uma uhum, história cabulosa, da história do teatro uhum, popular aqui, que eu até cheguei a pensar em tocar no assunto, mas não uhum. dá tempo. Fica para outro então, né. Ah, não, mas
Enfim, olha, então muito obrigado por essa entrevista. Foi muito esclarecedora para mim, os ouvintes também vão ficar agradecidos. Mas enfim, Eu então o nosso tempo estourou e bom, esse é mais terminamos Tá então bom. mais uma Filosofia Sem Fronteiras e obrigado pela atenção de todos. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.